E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui desse mini curso. Eu sou o Matheus, professor e ministrador desse mini curso de SQL, e vamos dar procedência aqui nas nossas aulas. Nas aulas passadas, a gente já viu a parte teórica do porquê que é importante o SQL, a gente viu como fazer criações de tabelas, como fazer consultas e consultas especializadas aqui dentro para listar valores específicos dentro das nossas tabelas do nosso banco de dados. O que a gente vai ver aqui agora é literalmente ver o final da parte do CRUD, que é a parte mais importante de uma tabela, que é a create, é o create, read, update e o delete. O que a gente vai ver aqui agora é a parte um pouco mais próxima da parte de delete e de update de dados dentro de uma tabela em específico. Então, vamos lá partir para o que interessa. Eu já estou aqui com o meu, já estou com o Workbench aberto. O que eu vou fazer é criar um novo SQL Editor. Esse novo SQL Editor eu vou usar ele para estar criando, para estar fazendo aqui as operações delete. Ótimo. Vou dar um zoom aqui. Beleza. Ótimo. Eu vou fazer aqui algumas operações de delete para a gente verificar como que funciona. Mas uma coisa que eu tenho que te falar. Tome muito cuidado com essas operações de delete. Porque uma vez que você deleta um dado de uma tabela, por acaso se você não tiver nenhum backup de segurança ou qualquer coisa semelhante, você perde aquele dado completamente. Então por isso que a gente vai tomar um pouco de cuidado. Como a gente está fazendo testes aqui, então não tem problema a gente excluir dados, excluir a tabela inteira. Mas quando se trata de um projeto, esse tipo de operação tem que tomar um pouco de prioridade e cautela. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como que a gente faz o delete de uma tabela, de uma tabela em específico, de algum dado em específico da tabela? Primeiro, delete from. Eu vou deletar o nome da minha tabela, no caso, eu vou colocar aqui tabela de usuários. Opa, usuários é minúsculo. Usuários where, e eu vou utilizar o operador where. Então, eu vou lá fazer um delete na minha tabela usuários quando eu vou colocar, por exemplo, uma informação aqui. Quando o ID foi igual, vamos lá. Vou listar todos os dados da minha tabela. Eu já tenho esse comando pronto. Lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir o João. Vamos fazer a exclusão aqui. Quando o ID foi igual a número 1. Vamos executar esse cara. Não me gerou nenhum erro aqui. Eu vou listar de novo aqui, ó. Pronto, a gente já viu que o João não existe mais. E se por algum acaso eu fizer dessa forma? Se eu fizer dessa forma, basicamente eu vou excluir todas as informações. No caso, ele não excluiu, mas no caso, aqui eu teria que dar um drop table. Mas se por acaso eu não colocasse uma condição, se eu fizesse, por exemplo, um where, vamos colocar aqui, fazer uma cagada no nosso banco de dados. Where, quando o ID ele for maior do que 20, por exemplo. Vou executar esse cara. Ó, ele não me gerou nenhum erro. Porém, se eu voltar nas minhas informações na minha tabela, percebe que agora na minha tabela só tem informações do 20 para cima. Por quê? Eu excluí todos que eram menores do que 20. Percebe como a gente tem que tomar cuidado nessa questão dos nossos de fazer exclusão no nosso banco de dados. Vamos aqui agora fazer novas consultas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara, vou dar um Ctrl Z para a gente voltar para a versão antiga. Quando opa, let from usuários where id igual a 1, por exemplo. Vou deixar aqui só para a gente salvar e eu vou deixar outra. E o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar, por exemplo, fazer um delete de um endereço. Por exemplo, eu quero fazer um delete de um endereço na minha tabela. Eu vou fazer o seguinte, ó, delete, não vai fugir muito do assunto, eu vou até copiar e colar, só que eu vou deletar da minha cidade. No caso é endereços. Endereços. Eu vou colocar aqui quando a minha coluna da cidade, porque eu tenho a coluna cidade, eu vou executar aqui o comando de endereços. Vamos lá. Eu quero fazer, ó, quando a minha cidade foi igual a Campinas. Vamos lá. Quando a minha cidade foi igual Campinas. Vamos excluir esse cara. Percebe que ele me gerou um erro. Por que que ele me gerou esse erro aqui? Pelo simples fato de que eu estou utilizando esse cara dentro. Lembra que ele é uma foreign key. Se eu tentar excluir esse cara aqui, sendo que essa coluna, que essa tabela, está relacionada com a tabela de usuários, ela não permite eu fazer isso, por conta que ela é uma foreign key. E bom, basicamente é isso. Isso daqui é uma trava de segurança que eu tenho. Então, como que eu faria esse caso? No caso, eu teria que deletar ou fazer alteração, fazer um update dos meus usuários que estão na minha cidade de Campinas.
E aí sim, eu poderia livrar e aí eu poderia utilizar esse cara aqui. Então vamos lá, vamos fazer aqui agora. Vamos deletar todos os usuários vamos deletar todos os usuários que moram nesse CEP aqui. A gente consegue colocar condições em delete. Perfeito. Eu vou listar aqui primeiro todos os usuários que estão. Qual que é o ID de Campinas no caso? Campinas e ID número 2. Vamos fazer o seguinte, ó. Delete o from usuários.u, que é o mesmo esquema que eu expliquei na aula passada, para que serve esse u, where u.cep foi igual a, por exemplo, 2. 2 é Campinas, só para garantir que eu estou deletando correto. 2 Campinas. Vamos deletar todos os usuários que tem Campinas. Vamos ver. Eu acho que não tem usuários. Opa, aqui não tem isso, é um espaço. Ele gerou para mim. Se por acaso agora eu vim e executar esse cara, você vai ver que a gente não tem mais usuários com ID número 2. Então, teoricamente, eu posso vir aqui e excluir o Campinas. Ele não foi. Ah, porque ele é uma foreign key. E ela já está sendo utilizada lá. Por isso que eu não consigo fazer essa exclusão. Nem assim eu consigo excluir. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa condição com o delete? Estou falando o seguinte, ó. Ele vai especificar que queremos deletar um registro na tabela de usuários referenciada com U. Esse U aqui é uma referência à minha tabela de usuários. Nada mais é do que basicamente um alias para o nome da minha tabela. E nesse where aqui, ó, eu estou fazendo uma consulta. Eu estou fazendo assim, ó. Essa daqui é a condição. Eu vou deletar todos esses caras aqui, quando eu seleciono cujo CEP da chave estrangeira é igual a 2. Então, eu só vou fazer o delete desse cara. E aqui é uma observação muito importante. Esse comando ele vai remover todos os usuários que moram no endereço de ID número 2, na tabela de endereços, no caso. Então, ele vai deletar todos esses caras que contêm esse ID. Então, por isso que tem que tomar cuidado com essa operação de delete. E, bom, vamos lá. E como que eu faço agora o delete desses caras quando eu tenho, por exemplo, eu quero deletar, no caso, a cidade de Campinas, porém, eu estou relacionada. Como que eu faço isso daí para manter um valor padrão lá quando eu faço essa deleção? Então, vamos lá. Deletar usuários que não têm endereços associados. Vamos lá. Quando eu faço uma inserção de um dado e eu não atribuo o endereço lá, eu posso simplesmente fazer uma consulta, delete a mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso até copiar, colar, usuários U, e aqui eu vou fazer o seguinte, em vez de ser esse where, eu vou fazer um left join, enderecos, e o enderecos eu vou chamar ela de e, on u.cep é igual e.id, e aí eu vou fazer um where eid, no caso eu quero filtrar esse cara, ponto id, is null. No caso, eu não tenho ninguém que tem esse cara lá, por isso que ele não conseguiu, ele não encontrou ninguém. Opa, coloquei errado aqui, ó. IDP não existe. Ele não vai encontrar ninguém nesse cara. Ele falou pra mim, ó, opa, peraí, você tá tentando excluir um cara numa coluna, mas, tipo, não existe nada ali, não existe valor. Então, por isso que eu não vou conseguir excluir esse cara. Explicando pra você o que significa esse left join. Esse left join, ele vai fazer uma concatenação entre usuários e o endereço. E, posteriormente, eu vou fazer o filtro quando o ID da coluna, do endereços for nulo. Então, quando esse cara for nulo, eu vou atribuir um is null lá dentro. E aqui agora, vamos partir aqui, agora a parte de deletes fica muito simples. A gente consegue fazer delete tal como a gente faz consultas. A gente pode utilizar o where, a gente pode utilizar o like. Eu poderia, por exemplo, utilizar o like, a mesma coisa que eu fiz aqui. Deixa eu pegar o like. Aqui, ó, por exemplo, eu poderia pegar o like e fazer um delete na tabela de usuários quando o telefone for, por exemplo, DDD 98, por exemplo. Começar com 98, poderia fazer um delete também. Essa é a parte de deletes, de operações de delete. E agora a gente vai partir para a parte de updates. Vamos lá. Updates. Updates nas tabelas. Essas aqui são operações básicas de updates. Vamos lá. Primeiro de tudo, update. Update é nome da tabela. Vamos fazer um update na tabela de... Vamos supor que
na tabela de usuários. Eu digitei o nome do usuário errado. Usuários. E eu vou setar set. E aqui eu vou colocar o nome da coluna. No caso, deixa eu pegar aqui a tabela de usuários. Vamos alterar um usuário aqui. Vou fazer um select from usuários. Eu vou pegar o ID da Camila. Vamos supor que eu errei. Camila começa com K. Essa Camila aqui, no caso, começa com K. Vamos lá. Nome foi igual. Coluna, nome. Perfeito. Então, vou colocar aqui. Coluna, aqui no caso, vai ser Camila. Camila. E eu vou fazer um where, nome, where ID no caso, eu vou alterar apenas a Camila. O ID foi igual, qual que é o ID da Camila? 20. Vou fazer a alteração na Camila aqui. Vou atualizar. Ele atualizou para mim. Vamos voltar aqui. Vou rodar de novo. E pronto, a gente atualizou o nome da Camila. Lembrando, questões de update também é o mesmo sentido. Quando você faz o update, caso você não tiver um backup, seu dado foi alterado forever, para sempre. Então, por isso que é importante a gente ter. Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui uma outra alteração, por exemplo. Eu quero alterar a mesma coisa da Camila. Vamos supor que o da Camila aqui agora tá errado. Eu vou setar o telefone novo da Camila. Camila agora vai ter um telefone que é 55 11 995 tal. Vamos lá. Colocar esse telefone aqui. Quando o ID for 20, vamos atualizar Camila. Atualizado. Vamos voltar. Rodar esse comando de novo. E agora a Camila está com um dado atualizado no telefone também. Então é muito simples essa questão do update. Esse update aqui, ó, então, vamos lá, exemplificar de fato para colar na sua cabeça. Update, eu vou fazer um update na tabela de usuários. E o set, eu vou setar o valor, vou colocar o valor da minha coluna e o valor da minha coluna. E depois eu vou fazer a alteração. Esse where, lembrando, esse where eu posso colocar aqueles filtros que a gente estava vendo. Poderia colocar um where like, um where when, not or, fazer aquelas operações lá lógicas. E por aí vai. E agora vamos fazer a alteração, por exemplo, de um endereço. Vamos alterar o endereço, eu vou te mostrar na prática como a foreign key ela trabalha de uma forma eficaz. Vamos lá. Alterando endereços. Ó, primeiro de tudo, eu vou rodar aqui. Deixa eu pegar aquele comando em que eu listo todos. Perfeito, olha só. A Camila, ela tem um telefone tal, ela mora na rua A. Perfeito, a gente vê que tem várias pessoas que morando na rua A de São Paulo. Vamos supor que, pô, São Paulo, a rua A, essa daqui tá errado. Eu tenho que fazer a alteração desse cara. Vamos ver aqui então qual que é o que tá na tabela na rua A. Rua A é a ID número 1. E eu preciso fazer essa alteração. Vamos lá. Eu vou alterar esse cara. Update, endereços, set. E eu vou colocar aqui rua, no caso é rua mesmo, rua. Eu vou colocar, em vez de ser rua A, vai ser rua 7 de setembro. E eu vou colocar um where o ID dessa rua, esse endereço, foi igual a 2, se não me engano, a 1. Endereço A1. Vou rodar esse cara. Fiz o update. Se eu ler de novo agora a minha de usuários, de novo, vamos lá. Rodei esse cara. E agora a gente tem alteração em 7 de setembro. Percebe que eu não precisei alterar de cada usuário. Eu alterei em um único lugar, ele já fez a alteração para mim, consequentemente no restante da minha tabela toda. Viu como é mágico a gente trabalhar com questões de foreign key? Então fica muito mais fácil a gente fazer dessa forma. E agora vamos fazer agora conceitos avançados. Vamos ver aqui agora. Agora você já está ficando um cara muito expert em SQL. Então a gente vai ver comandos avançados de update. Vamos colocar um caso aqui. Primeiro caso. Vamos atualizar o CEP dos usuários que moram na cidade, em uma cidade em específico para outro endereço, com, sei lá, um ID diferente. Vamos fazer essa alteração. Vamos supor que a gente quer mover todos os usuários que moram na cidade Y para a cidade Z. Vamos aqui pegar o nome de todas as cidades que eu tenho. Vamos lá. Ó, perfeito. Vamos supor que
todos os meus usuários que moram na cidade de São Paulo, eu errei. Eu falei, nossa, eu fiz uma parada errada. Todos os usuários que moram em São Paulo, na verdade, eles moram em Indaiatuba. Eu preciso fazer essa alteração de todo mundo. Eu consigo fazer um update sem eu precisar alterar usuário por usuário, consequentemente, por conta dessa nossa praticidade. Então, vamos lá. Update usuários. Eu vou apelidar essa tabela de U, normal. E o inner join, eu vou concatenar uma com a outra, endereços, e colocar on u.cep, tal como a gente já viu antes, e.id. E eu vou setar set u.cep, o cep foi igual, no caso, deixa eu ver qual que é o id, a gente vai alterar, o do 1, ele vai passar para o 3. Então, a gente vai setar 3, where e.cidade foi igual São Paulo. Maravilha. Vou rodar esse cara. Não me gerou nenhum erro. E agora? Se eu pegar aqui agora os meus usuários, você vai ver que, percebe que agora, eu vou rodar o outro cara lá para a gente verificar melhor. Consigo pegar. Percebe que agora, aqui estava tudo São Paulo. O que que eu fiz? Eu fiz uma transferência. Eu transferi todos os caras que estavam de um endereço, passei para outro. De uma forma simples e eficaz aqui. E é muito simples a gente fazer esse tipo de operação, já que a gente tem toda a praticidade do update. E agora vamos fazer o seguinte. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Quero fazer uma outra parada aqui. Eu quero fazer um comando mais avançado ainda. Vamos supor que a gente tem a nossa tabela de usuários. Vamos lá. Tem a tabela de usuários. E a gente tem os telefones. Percebe que o telefone aqui está todo errado. Pô, aqui tem telefone todo errado. E agora a gente quer adicionar o prefixo 9. Vamos supor que em todos os usuários aqui eu coloquei errado. E eu tenho que adicionar um prefixo 9 no começo desses caras. Como que a gente faz isso aí? Então, vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, então. Vou colocar aqui. Comando de update específico para algum valor. Como que eu posso fazer esse cara aí agora? Bom, já que a gente já sabe como utilizar o update e o where, fica fácil, né? Já que a gente viu também o like. A única coisa que a gente vai ver é uma paradinha nova aqui no meio. Vamos lá, update, usuários, set, eu vou setar o fone. E aqui que está a paradinha nova. Em vez de eu utilizar um telefone novo, o que eu quero fazer? Eu já quero pegar o telefone do cara e eu quero concatenar um 9 nele. Então, como que eu faço isso? Eu utilizo esse comando, concat. Esse concat ele vai concatenar valores. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar o prefixo 9 e eu vou concatenar com o quê? Com o telefone já existente do meu usuário. E agora eu posso fazer simplesmente o filtro where telefone começa com, por exemplo, deixa eu ver aqui um usuário. Todos os telefones que começam com... posso colocar aqui atualizar todo mundo que mora, por exemplo, em Indaiatuba. Eu posso colocar esse cara aqui, ó. Todos os caras que moram na cidade de Indaiatuba. Indaiatuba é o ID 3. Então eu posso colocar aqui, ó. Quando o CEP foi igual a 3. Posso rodar esse cara. Então, teoricamente, vamos rodar de novo os usuários. Todos esses caras aqui, que estão com o CEP número 3, é para ficarem com o prefixo 9. Vamos rodar. Não gerou nenhuma exceção de erro. Vou rodar de novo aqui. E agora a gente tem um prefixo 9 apenas nos usuários que tem a cidade número 3. E vamos supor aqui agora, vamos colocar um caso na prática, que isso daqui realmente pode acontecer. Vamos supor que eu coloquei o telefone. Porém, eu esqueci de colocar o DDD. O DDD é importante. Isso designa qual região do Brasil ela mora. E eu sei que na região de Indaiatuba, o DDD de lá, se não me engano eu, é 11. É o DDD 11. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu quero adicionar o prefixo 11 em todos que moram em Indaiatuba. Porque a partir disso eu sei que lá, todo mundo que mora lá, tem o prefixo 11. E agora eu tenho esse cara, eu tenho o telefone completo. Percebe como isso daqui é simples de a gente trabalhar com essas operações. E vamos lá agora para explicação na prática mesmo de como funcionou essa parte aqui do delete e a parte do update. Na prática deles, o uso desse alias delete, update, conjoin, nos comandos avançados,
por exemplo, utilizando, que a gente utilizou esse alias, que é o U, o E, para referenciar a tabela de forma mais clara. A gente pode referenciar isso daqui de uma forma muito mais clara, especificamente quando a gente está trabalhando com conjunções com join. Principalmente quando a gente trabalha com join, é muito uma boa prática a gente trabalhar com esses alias aqui, porque fica fácil da gente identificar e apelidar essas coisas, certo? E na prática mesmo, como que a gente pode fazer, por exemplo, transições de segurança? Um exemplo prático um exemplo prático adicional, que é, por exemplo, deletar endereços que não estão associados a nenhum valor. Nesse caso, é esse cara que a gente fez isso. Então, eu posso até colocar um comentário para ficar fácil para você. Aqui o que a gente fez basicamente é o quê? Deletar endereços que não estão associados a nenhum valor. Então, vamos supor que aqui na minha tabela de usuários, eu não tenho nenhum endereço relacionado que comece com o ID número 7. Eu poderia excluir esse cara porque, bom, basicamente ele não está sendo utilizado para nada. Ninguém utiliza, ninguém mora nesse endereço aqui. Bom, e voltando de fato aqui com as nossas consultas do nosso banco de dados, espero que você tenha ficado claro e muito objetivo ali em termos de aprendizado aqui dentro. Ó, até digitei errado, é setembro. Setembro, posso até atualizar esse cara aqui agora. Atualizei. Perfeito. Eu vou deixar todos esses comandos aqui salvos no material desse mini curso. Todas essas operações são operações básicas que você vai utilizar, do básico ou avançado no caso, tem operações avançadas, que a partir disso você já vai conseguir se desenrolar nesse mercado com SQL. Então, esse aprendizado, mais uma vez, aprendizado em SQL é extremamente importante em termos de desenvolvimento e aprendizado e evolução nessa área de tecnologia, até porque uma hora ou outra você vai mexer com manipulações de banco de dados. Isso é fato 100% que você vai mexer com manipulações de banco de dados, independente se você trabalhar na área de data science, se você trabalha também na função de web developer, independente disso daí, você tem que aprender sobre consultas em SQL, porque assim, isso querendo ou não, é o básico que você tem que ter para se desenrolar e ter uma proliferação maior nesse mercado de desenvolvimento e um destaque maior. Então, essas aqui foram as nossas aulas do mini curso. Te vejo até a próxima e valeu!